Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Conversas com o Jovem Professor. Eu sou o professor Rafael Sobreira. Queria agradecer aqui o pessoal da Rádio Atual Online, o Bruno, e o Carlos ali, que estão hoje na nossa técnica, e a oportunidade de participar aqui com o pessoal, dizer que a gente traz todo o nosso peso do nosso programa, com os nossos conteúdos, a mesma qualidade de sempre. Podem ter certeza que a gente vai continuar sempre com os mesmos temas interessantes, com as mesmas debates. Eu sou o professor Rafael Sobreira, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha hoje novamente. Se você já me conhece, já assistia, então pode ter certeza que a gente vai continuar com a mesma qualidade. Queria agradecer demais o pessoal que sempre acompanha a gente. No nosso programa hoje, a gente vai fazer uma reestreia, e a gente vai falar um pouco sobre o que é o programa, qual é o objetivo do programa, qual é a proposta do nosso programa. Começando pelo nome, gente? Professor, Conversas com o Professor, é baseado no livro do Leandro Carnal, com o nome homônimo, que é um livro que me chamou muita atenção na época, quando eu li ele, que ele trata realmente uma conversa com um professor, o jovem professor, porque o Carnal, ele conta as suas experiências de vida no ensino, da educação. E ele mostra um lado que a gente não é acostumado a ver do Leandro Carnal enquanto grande historiador e professor, que é o lado dos erros. Ele conta como é a sua experiência de vida, ele conta os erros que cometeu, e ele tem uma conversa aí com o seu interlocutor, com o leitor, que é o objetivo, que é a proposta do meu programa, nosso programa, que é conversar com vocês. Então fiquem à vontade, pessoal, para comentar, para deixar suas experiências, para conversar abertamente. Estamos aqui para falar sobre os diversos problemas de ensinar, de ser professor. Nós vamos ter outras pautas também. Opa, já tem gente aqui no YouTube também. O Tito Feitosa, boa noite. O professor José Lopes também, grande professor Rafael, obrigado, gente. Carlos Henrique, parabéns pela estreia, obrigado, Carlos. Então vamos se preparando aí, gente, se vocês tiverem o que falar, porque um dos objetivos do programa, ele é também conscientização, com relação à educação. A gente vai tratar de assuntos diversos. A gente fala sobre educação, mas a gente não vai falar só sobre dar aula, A educação, ela perpassa vários, com todos os problemas da nossa vida, todo o nosso dia a dia. Então, a educação, ela cabe em todo lugar, assim como ela influencia tudo e a todos. Então, é importantíssimo demais a gente falar sobre a educação. E principalmente a valorização, gente, da educação. Educar não é simplesmente eu jogar conteúdo para a pessoa, não é simplesmente eu decorar uma página de livro e saber decorar todas as datas, todos os acontecimentos e falar para o aluno e querer que ele decore, Passa por toda uma questão de cidadania, uma questão política, social, uma questão de saúde. Então, todos os nossos âmbitos da vida, de certa forma, tocam na educação. Então, nós vamos ter aqui temas abertos, e diversos. Vamos trazer convidados também. Qual é o limite para a gente, pessoal? Então, no nosso Conversa com o Jovem Professor, vai ser esse foco, esse intuito. Como eu estava falando, eu me chamo de jovem, gente, apesar de eu ter 34 anos. Minha formação é em mecatrônica, primeiramente. Depois eu larguei a área da mecatrônica totalmente, fui trabalhar como professor, me deram uma oportunidade no Colégio São Raimundo, agradeço demais essa primeira oportunidade, um abraço aí para a Wandernade, Maria Hélia, as meninas todas do Colégio São Raimundo. E isso me fez abrir a cabeça para o que era o ensino. Assim como a maioria das pessoas na nossa sociedade, eu tinha um preconceito muito grande com o professor. Professor, não sei o quê, não me vejo ensinando, não sei o quê. Quando eu entrei dentro de uma sala de aula, me apaixonei. E como eu já gostava desde criança nessa questão de história, estudar história, ver filme de história, nem gostava nem de estudar história, presta atenção, eu gostava de ver filmes de história, gostava de jogar jogos de história, gostava de ler coisas históricas, mas não gostava das aulas de história. Então, eu fui estudar história, pensando realmente em sugar tudo que eu poderia sugar ali para me tornar um professor que eu queria que eu tivesse tido. Então, olha só como é interessante. A partir disso, eu pensei o seguinte, eu já tinha 26 anos quando eu entrei na faculdade de História. E aí eu pensei, caramba, eu tô velho já. Mas quando eu entrei na faculdade e comecei a estudar, comecei a ver, eu percebi que eu não era tão velho assim para aprender, porque eu tinha uma juventude que está intrínseca a mim, a liberdade, a querer aprender, a querer evoluir, e não a minha idade em si.
Hoje eu tenho 34 anos, estou para completar 35 aí, gente, a Maria, tô ficando velho, mas é uma juventude, como diria o seu Madruga, né, que não tem a ver com a idade, mas sim com o estado de espírito, né? A juventude é um estado de espírito que está ligado a querer aprender, a ter humildade de reconhecer os seus erros e melhorar, que esse é um dos tópicos, né, do Leandro Carnal nesse livro. Ele fala muito bem sobre isso, né? Os erros dele. Eu gosto muito de ter essa visão sobre os erros, de que o erro ele ensina muito mais do que uma vitória, do que um acerto. Então ninguém evolui se você só acertar. Se você passa a sua vida inteira só ganhando, é porque você já nasceu perfeito. Você não tem nada a aprender, você não tem nada a evoluir. E a gente sabe que isso não é real, isso não existe, né, gente? Então você vai conviver com os erros, você vai se deparar com derrotas, e essas derrotas, esses erros, esses problemas vão te fazer crescer, vão te fazer melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto tudo na sua vida. Então, no Leandro Carnal, ele fala aqui, né, de momentos na carreira dele que ele falou que não deveria falar para um aluno, se comportou como não deveria comportar na sala de aula. O grande professor Leandro Carnal cometia erros. Então, por que não nós? Por que nós temos que ter vergonha de admitir que nós erramos? Errar, como eu falei, é uma porta de entrada para o acerto, é uma porta de entrada para a evolução. Educação, gente, é um conceito complexo. Ensinar é complexo. O Paulo Freire já dizia que ninguém ensina ninguém. Né? A gente dá os caminhos, né, as oportunidades, e a gente aprende junto. O professor ele tem que ter essa humildade. Todo dia ele está aprendendo ali dentro da sala de aula com o seu aluno que está aprendendo com você. Então, é muito complexo você falar, né, ensinar alguém a ensinar, mas é muito importante você aprender pelo menos os meios para onde chegar nesse ensino, né? Então, é uma das coisas que eu sempre quero deixar aqui também muito claro, a importância de uma licenciatura, gente. E quando a gente falou em outros momentos aí sobre o ensino médio, que algumas escolas, alguns modelos de ensino médio vão aceitar, por exemplo, o notório saber, pessoas que não são licenciadas, que não são formadas na área, para dar uma aula sem ter assistido, né, sem conhecer BNCC, sem conhecer LDB, sem conhecer quem foi Piaget, sem conhecer... Então, é muito problemático, né, você não se especializar em ensinar. Porque ensinar é uma arte, não porque é difícil, que nem todo mundo pode fazer, mas porque necessita estudo, necessita empenho, necessita que você tenha uma formação, né? Então é importantíssimo a gente deixar isso bem claro. Sempre a gente vai deixar isso bem claro nesse sentido. O ensino, assim como a aprendizagem, o ensino e a aprendizagem, né, gente, é muito subjetivo. É subjetivo. Cada um aprende de uma forma, cada um ensina de uma forma. Então, muitas vezes eu preparava aulas que eu achava que 100% da turma ia adorar aquela aula. Meu Deus, vai ser ótimo, todo mundo vai gostar e tal. E aí, quando eu passava uma pesquisa, né, uma pesquisa de satisfação, né, mesmo entre os alunos, né, essa palavra pesquisa de satisfação parece um pouco de cliente, mas é mais ou menos isso. E eu vi que nem todo mundo gostou. Por quê? Porque aquela pessoa não aprende daquela forma. Ela aprende de outra forma. Então, cada professor ele tem que saber que ele ensina da sua forma também. Óbvio, né? Pensando no melhor do aluno, tendo em vista a educação voltada à emancipação e toda aquela coisa que a gente vai conversar, mas que seja voltada ao aluno, voltada às diretrizes corretas, né, da educação, e não uma educação bancária, não uma educação alienante, mas cada um tem a sua forma. A gente vai trazer aqui convidados para falar sobre questões do dia a dia. Vamos estar muito ligados com a geopolítica, com a política brasileira, com essas questões, porque a educação sofre com isso. O José Lopes está falando aqui, né? Infelizmente, são tempos em que precisamos dizer o óbvio. Educação deve ser problematizadora, emancipadora e estimulante. É isso aí, José Lopes. Muito obrigado, Netinho. A educação deve ser problematizadora sempre, né? A educação que não problematiza, ela não forma indivíduos conscientes, ela só forma robozinhos e mão de obra para apertar parafuso, para dar dinheiro aos outros, né? Eu sempre falo isso. Ela deve ser emancipatória porque ela tem que dar liberdade, né? Ela por si só, se ela for uma educação, né, nos moldes freirianos, ela é emancipadora, né? Mas o que o pessoal quer é o quê? Demonizar o Paulo Freire, né? Porque o método Paulo Freire está acabando com nossos alunos. É aquela coisa que o pessoal não sabe nem quem foi Paulo Freire, não sabe nem de onde é que veio Paulo Freire. Método Paulo Freire, gente, é um método de alfabetização. Eu bato sempre nessa tecla.
Método Paulo Freire não é marxismo cultural. Método Paulo Freire não é o bicho-papão do comunismo que quer pegar as crianças. É um método de alfabetização para adultos que prometia formar e alfabetizar adultos em 40 dias. Né? Como? Utilizando a nova, né? Um novo conceito de aprendizagem significativa, que a gente vai falar nisso aqui também mais à frente, mas que o Freire lá na década de 70 já tinha uma ideia. Era o quê? Se você vai alfabetizar uma pessoa do campo, não faz sentido você estar usando palavras da cidade, você está usando palavras como semáforo para ensinar uma pessoa que nunca viu um semáforo na vida. Então, ele utilizava coisas do dia a dia, ele utilizava essas lógicas, né? Essa lógica, né? Da aprendizagem que tem que ser significativa. Alguns anos depois, um cara chamado David Ausubel, né? Ele é um psicólogo da educação, solidificou essa teoria em algo mais concreto que a gente vai falar aqui futuramente. Mas esse é o método Paulo Freire, né? O método Paulo Freire, e assim, óbvio, tem as ideias do Paulo Freire, né? Que são exatamente essas que o professor José Lopes falou aí pra gente. É que a educação seja emancipadora, ou seja, libertadora, que ela seja problematizadora e que ela seja estimulante para os alunos, porque ela tem que servir. A educação, por si só, ela tem que servir à pessoa, senão ela não faz sentido, senão ela não tem um significado para aquela pessoa. Então, o próprio Karnal fala, e eu também, né, sou muito fã do Karnal nesse sentido, porque assim como eu, ele é alguém que respeita profundamente os alfabetizadores e alfabetizadoras. As pessoas que ensinam as pessoas a lerem. Eu sempre conto essa história, quando eu vou falar sobre isso, era que a minha avó, ela só sabia escrever o nome. Só sabia escrever o nome dela, mas toda oportunidade que ela tinha, ela ia escrever o nome dela. Nem que a gente demorasse, às vezes, 10 minutos para ela escrever, né, tremendo ali, devagarzinho. Por quê? Porque ela tinha noção de que aquilo era algo que dignificava ela enquanto pessoa. Trazia uma dignidade para a vida dela. Ela não era uma analfabeta total. Ela sabia escrever o nome dela, ela queria mostrar aquilo. E hoje em dia a educação ela é banalizada. Nós temos praticamente 100% das crianças, né, acima dos 10 anos sabem escrever pelo menos o próprio nome. Não é uma alfabetização completa, né, mas sabem e não valorizam. Né, não valorizam, não entendem o que é você não saber escrever, não ter a oportunidade de estudar. E infelizmente isso é porque nós vivemos em tempos que evoluíram, né, Talvez os tempos de paz, nesse sentido aí, evoluíram um pouco para essa questão, mas é sempre importante bater nessa tecla. A educação, ela traz dignidade também à pessoa. O John Locke, né, pensador inglês, ele foi um dos primeiros que pensou a questão do Estado enquanto servidor do indivíduo, enquanto servidor do ser humano, já pensando nessas questões do iluminismo, né, que surgiu no século XVIII, XVII, enfim, né, não tem uma data específica, mas ele fala muito dessa questão. Assim como o Estado deve servir ao indivíduo e não o contrário, a educação também deve servir ao indivíduo. Desmistificar, pessoal, a questão da educação enquanto uma coisa simples, enquanto uma coisa desvalorizada, que todo mundo pode fazer, todo mundo só chegar e vou dar uma aula e pronto, se vira, dá certo. Não, gente, não pode. O professor, ele é um profissional. E talvez, digamos que o professor seja um profissional dos que mais estudam, os que mais passam tempo na frente de um livro, na frente do computador, estudando, que mais dedicam anos da sua vida a estudar. Assim como um médico, um advogado, ele nunca para de estudar, ele está sempre tentando renovar, o professor também. Horrível com data, sou professor de história, horrível com data. Sim, faz parte. Por isso que existem cadernos para você anotar, né? Ninguém precisa copiar, decorar as coisas. Tem livro, tem YouTube, Google. Então, não, o professor não é enciclopédia e não precisa decorar. Então, não é simplesmente você dizer, eu vou ensinar, eu não tenho o que fazer, eu vou ensinar. Isso causa, né, o que acontece às vezes, né, na prostituição de cada determinada profissão. Você ter um profissional que aceita trabalhar ali para ganhar R$60 por mês, né, gente, isso é culpa da própria classe profissional. Porque você aceita aquilo e aquilo se torna, né, um padrão. E aí, meu amigo, para desfazer esse padrão, aí é muita conscientização, aí é muita conversa, principalmente da sociedade que se acostuma. Por que eu vou te pagar 100, R$150 por mês para dar aula de particular para meu filho se tem fulana de tal que cobra 60? E aí todo mundo perde, né? Como diria a Dilma, né? Ninguém vai ganhar, nem vai perder, vai todo mundo perder. São tantas coisas que a gente vê, que a gente pensa, meu Deus, realmente nós da educação estamos falhando com a sociedade, se tem pessoas assim chegando no poder, se tem pessoas
Ou então, que eu gosto mais de pensar, né? Não tirando a culpa da educação, mas que isso é um projeto, né? Que isso infelizmente, é um pensamento projetado, né? Elas querem derrubar a educação com um objetivo claro, né? E não só a educação, como outras instituições também, infelizmente. Do conceito de virtualidade, não sei se vocês conhecem. A virtualidade, ela fala sobre realidade virtual. O que é uma realidade? E quando é que ela é real ou não? Se você for enveredar aí nos conceitos filosóficos, né? Aí vai ter pessoas que falam sobre cada um ter a sua realidade, o que é mais real, o que é menos real. Até questões quânticas aí, né? A física quântica entrando nas questões também filosóficas. Se eu não vejo, não existe, e etc. Mas a realidade virtual, ela não deixa de ser uma realidade para o nosso conceito de aprendizagem significativa. Né? Se você jogou um jogo durante 50 horas, né, e você viveu aquelas 50 horas dentro do jogo, quando você vai para uma sala de aula e vai ver Segunda Guerra Mundial, por exemplo, você vai lembrar das 50 horas que você viveu ali dentro, e aquilo ali vai servir para você como um cabide, como um conceito subsunsor, que é que ele chama lá, né? Então, as realidades virtuais, elas são totalmente válidas, né, para o ensino, e eu gosto muito, é o Paul Virilio que tem esse conceito, né? Deixar mais uma vez bem claro que esse programa é aberto para todos, para a gente conversar, para a gente trocar ideias, para a gente aprender. Nos programas futuros a gente já vai voltar com pautas, né, e convidados. Eu espero vocês sempre aqui nesse mesmo horário, nas quintas-feiras, né, às 19 horas, na Rádio Atual, Rádio TV Atual, pelo Facebook, pelo YouTube. E aí vocês é quem manda no negócio aqui. Então sejam muito bem-vindos e convidados aos nossos programas todas as quintas-feiras, às 19 horas aqui pela Rede Atual, Conversas com o Jovem Professor. Sou o professor Rafael Sobreira. Queria agradecer mais uma vez aqui o pessoal que está participando aqui, todo mundo, né? A Jéssica, Tayane, Tito, Ana Lúcia. É isso aí, gente. Uma boa noite, até a próxima e valeu!